Bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos aqui no Ecos da Mensagem, um podcast da Calvary Campo que tem por objetivo ecoar aquilo que tem sido ensinado na nossa igreja. Eu sou o Alisson, estou aqui sempre ao lado do meu amigo Guilherme. Boa, Alisson. Tudo bem, mano? Bom Tudo estar bem, e contigo. Boa tarde, irmãos. Boa noite, bom dia. Tudo bem com vocês? É muito bom estar aqui mais uma vez, mais uma terça-feira. E hoje nós temos um convidado muito especial. Nós temos conosco nosso pastor, Diego. Obrigado. Seja muito bem-vindo. Obrigado, gente. Não, deixou de ser convidado assim muito especial, É verdade, né? tá. Cadeira cativa. Já. Então, mas é sempre bom estar aqui com vocês, bater esse papo, colaborar de alguma maneira na expectativa de aqueles que nos acompanham possam ser também abençoados pela nossa conversa. Legal. Amém. Isso aí. Legal. Diego, fizemos aí uma minissérie aí de três capítulos, Sim. verdadeiros tesouros, começamos falando sobre trabalho, sobre família e sobre dinheiro agora neste último domingo. Verdade. Meu irmão, por que esses Tá. verdadeiros tesouros e por que trabalho, família e dinheiro? Legal. Bom, vocês sabem, a nossa audiência não sabe, mas vocês sabem, obviamente, nós construímos essa série juntos. Fruto de conversas, de reflexões, de uma maneira até despretensiosa, né, para onde é que nós vamos caminhar ao final da série Clareza no Caos, que foi uma série de exposições em 1 João. Quem não acompanhou, fica aí o nosso convite, acessa lá, YouTube, Spotify da Calvary Campo. Mas nós queríamos uma série curta e uma série de bastante aplicabilidade prática, né? Claro que poderiam ser vários outros temas, poderia ser 4 semanas, poderiam ser 12 semanas, temáticas não faltam, mas nós elencamos essas 3 que nós entendemos que, de alguma maneira, seria aplicável na vida da igreja como um todo, né? Então, como você disse, trabalho, família e dinheiro. Por que verdadeiros tesouros? Porque essas 3 coisas essencialmente são boas. Então ninguém vai dizer que é ruim você ter um trabalho, ninguém vai dizer que é ruim você ter família, e tem que ser muito hipócrita para dizer que é ruim ter dinheiro. Então, essencialmente, são coisas que parecem dádivas. E podem ser dádivas, mas o que a gente insistiu é que, manuseadas de uma maneira equivocada, elas podem se transformar no mínimo numa distração, potencialmente uma idolatria. E nós usamos até uma palavra forte nesse domingo, em se tratando de dinheiro. O dinheiro, de fato, não apenas pode se tornar um Deus rival, cujo nome Jesus Cristo dá, né, que é Mamon, mas pode se transformar numa maldição. Sim. Paulo vai falar bastante sobre isso, acho que a gente vai conversar, mas uma das expressões de Paulo para Timóteo é que isso mexido de um jeito errado, pode gerar assim, muitos tormentos e muitos sofrimentos. Essa é a expressão que ele usa. Então, verdadeiros tesouros por isso, porque são coisas que aparentemente são boas, e se de fato compreendidas como dádivas divinas e com sabedoria são coisas boas, mas incrível esse potencial humano inclinado ao mal e sujeito à queda, que é capaz de transformar coisas boas em coisas não tão boas assim. Sim. Eu vejo que um tema que permeou pelos três sermões, Sim. e eu vejo que entra muito quando a gente vai falar desse mau uso desses presentes, né? Sim. Eu vejo que é insatisfação, É verdade. tanto na questão do trabalho. Sim. A gente frequentemente está insatisfeito, né? Ou a gente é convidado a ficar insatisfeito. Eu vejo ter memes, né, de pessoas que tá triste quando tá procurando trabalho. Fica triste quando é mandado embora. Tá triste quando tá procurando trabalho, e aí quando encontra trabalho depois de um mês,
volta a estar triste, né? Então, Pois é. trabalho, família, esse ideal de Sim. insatisfação, de comparação. E quando a gente falou Ou é sobre... porque eu não tenho família, ou é porque minha família não é perfeita, ou porque aquilo que eu Isso. projetei não era exatamente aquilo que eu vivencio. Então você vê que a insatisfação sempre está nesse processo, né? E sobre Sim. como foi falado nesse domingo em relação ao dinheiro, talvez é algo que foi o primeiro ponto que você comentou, que você Isso, trabalhou. verdade. Então, quando a gente fala sobre insatisfação, qual que é o seu diagnóstico em relação a de onde que vem, onde que tá, por que que a gente está insatisfeito? Tá. Eu acho que é uma excelente pergunta e eu acho que a resposta ela é um pouco mais ampla, mas eu vou tentar ser bastante prático. Primeiro, vem da natureza humana, a natureza pecaminosa, que mesmo estando num paraíso, sem problema nenhum, diante de Deus, com todas as árvores, com todos os frutos, com o cosmos, a natureza, a fauna e a flora submetidos a eles, sob o domínio deles, ainda assim, nem o paraíso é suficiente para o ser humano. Então acho que só isso deveria nos fazer pensar. Sim. Você na presença de Deus, você como família, casal, no paraíso, num mundo sem pecado, não é suficiente. Tem que ter algo a mais. Tem que ter esse fruto proibido vai me tornar igual a Deus. Então é ontológica a questão, é teológica, mas ontológica, isto é, de natureza. Acho que essa é a primeira questão. A nossa própria carne, que sempre, desde o jardim, está tentando se bastar de alguma maneira, porque nunca nada é suficiente. Mas a gente até compartilhou um pouco sobre isso. Há uma cultura cada vez mais de insatisfação. Né? Isso já era uma realidade pela tônica da vida e pela natureza desde sempre. Isso se mostra real quando Paulo escreve aos Filipenses. Ele fala que há um segredo, e o segredo é aprender a estar contente, ou seja, se eu tenho que aprender a estar contente, e se é um segredo que ele revela, claro, quer dizer que não é natural. Então aprendi o segredo a estar contente em toda e qualquer situação, tendo muito ou tendo pouco. Então demanda uma intencionalidade, demanda uma maturidade cristã, demanda um exercício constante de primeiro reconhecer que no meu modus operandi, no meu status quo, eu sou insatisfeito. Então, beleza. A palavra fala sobre isso, Paulo fala sobre isso. Mas eu acho que, como nunca na história, nós vivemos em uma cultura de insatisfação. Citando Paulo novamente, e nós refletimos sobre Mateus nesse domingo, mas dialogando bastante com Paulo, ele vai, além desse texto de Filipenses, eu gosto quando ele fala em Efésios 2 sobre a dinâmica do pecado. Ele fala que o pecado é uma coisa que afeta a nossa carne, é uma coisa que é uma batalha espiritual, porque ele cita o príncipe do poder do ar, e ele fala que é uma coisa cultural, a presente corrente deste mundo, este século. Ele usa muito essa expressão. E Efésios 2, ele usa as três expressões. Ou seja, o que é essa insatisfação? É minha carne gritando por mais. É o inimigo me tentando espiritualmente para que eu viva insatisfeito. É a cultura desse mundo que mostra o tempo todo que aquilo que eu tenho não é suficiente. Então eu falei que desejos se tornam expectativas, expectativas se tornam projeções, projeções não supridas se tornam frustrações, e aí ansiedade e depressão são as tônicas do nosso século. Por quê? Porque ou as pessoas estão sofrendo por aquilo que passou e elas não conseguiram superar, ou elas estão sofrendo em antecipação por aquilo que elas querem obter e acabam não conseguindo. É o famoso correr atrás do vento, né? Eu trouxe uma estatística, e eu realmente creio que ela é subnotificada, mas ela já é assustadora, que um adulto normal, ele se coloca, ou ele é colocado diante de cerca de 3.500 propagandas por dia. Não é uma loucura isso? Loucura. Mas basta você abrir isso daqui, sua rede social, é propaganda o tempo todo, é venda o tempo todo, é comparação o tempo todo, é olhar para a viagem do outro, para a experiência do outro, para o casamento do outro, para o curso online que estão me vendendo. Então, Diego, acho que são essas três só dinâmicas. um minuto. Sim. Só quero agradecer a VIPTech também por estar proporcionando esse espaço aqui para nós, Calvary Café também, nosso Boa. patrocinador, né? Falando em propaganda. É isso aí. Exemplo. 3.501. Dois. 502. É isso. Tá bom, beleza. Cara, É isso. mas porque assim, eu vejo como é algo que vem de forma tão
tão visceral sobre nós, né? Sim. Porque cresce Embora de dentro, sutil, né? né? Claro, Embora é tão sutil. É. Por exemplo, teve um dia que passei por uma situação financeira complicada, Sim. bons tempos atrás, e consegui comprar algumas coisas para comer Tá, para casa, mas tá. não era o que eu queria. Tipo, Tá. eu queria, se eu pudesse, eu comprava Nutella, um monte de coisa. Aí só consegui comprar poucas coisas. Eu cheguei Bolacha, água e sal. tipo, basicamente, miojo, coisas para durar vários Mas dias. é a vida né? do solteiro, né? Acontece, Você era cara? solteiro. Aí eu cheguei em casa, triste, assim, coloquei sobre a mesa. E aí, cara, assim, só que aí veio eu senti o Espírito Santo falando comigo, falando, cara, assim, tá, você tá triste, mas você vai ficar mais feliz se tiver mais coisas sobre a mesa. É isso que vai te fazer feliz? Tipo, você não tá feliz comigo? A sua satisfação tá em você ter mais, em você conseguir comer o que você quer? É isso Pois que é. vai te deixar mais feliz? E aí veio aquela sensação de, cara, tipo, consegui comprar pra sobreviver e eu deveria estar grato por isso. É só porque não consegui comprar o que eu queria que eu deixei de ser feliz? Então, como é algo que faz parte do nosso dia a dia, né? A gente sofre tantas questões, tantas situações e essas sensações que nos afastam de Deus parece que se aproveitam, né? Do nosso sentimento naquele momento e falam, olha, se sinta triste, se sinta mal e como é difícil, né? Sim. Não, e esse é o ponto. Normalmente, via de regra, nós não estamos insatisfeitos porque nós estamos com dificuldade naquilo que é de subsistência. Então, ninguém que está nos assistindo aqui, muito provavelmente, senão você não estava conectado ao seu Wi-Fi no YouTube, ninguém está passando fome, muito provavelmente. Ninguém, assim, tá sem teto. Ninguém está sem uma muda de roupa. Então, o nosso sofrimento não se dá pela falta qual é a palavra, meu Deus? Pela falta daquilo que nos é necessário, mas é por aquilo que a gente deseja. Então, realmente é uma... É um pouco daquilo que o Salmo 23 vai dizer. Né? Ele é o nosso pastor. E aquilo que a gente realmente precisa, aquilo que nos é necessário, ele nos dá. É isso aí. Então, aquilo que é desnecessário, enfim. Mas é esse contentamento, né, Diego? E é muito pelo aquilo que os nossos olhos veem, né? Total. Cara, a gente abre o Instagram e você vê gente em Ibiza, a gente passando frio aqui na praia, no Nordeste. E muitas vezes, sutilmente, a gente é levado a pensar assim, cara, onde eu tô errando? Assim, cara, que eu fiz pra Deus, assim, que eu não consigo? E você até trouxe isso. E muitas vezes a gente tá olhando pro ímpio e vendo o ímpio prosperar e falar assim, cara, mas e aí? Por que eu não consigo? O que eu fiz de errado? É porque, no fim, a maioria das pessoas não admite. Mas nós ainda pensamos, ou somos tentados a pensar na relação com Deus como uma relação de troca. Ah, pastor, eu não penso isso não. No fundo pensa, porque quando acontece algo ruim, quando acontece uma tragédia, quando uma doença entra na sua casa, quando você perde o emprego, você pergunta, Deus, por que isso agora? Quando você pergunta por que isso agora, talvez você não verbalize, mas quando isso passa pela mente, e eu ouso dizer que deve passar, tá? Eu converso, vocês fazem gabinete, como eu. Então nós vemos as angústias das pessoas e elas se dão, elas nunca vão dizer isso. Ou algumas talvez até digam, mas a maioria nunca vai dizer, Deus foi injusto comigo. Mesmo não dizendo, o sentimento é esse. Porque se ele fosse justo, ele me retribuiria em tudo de adequado que eu tenho feito. Eu vou na igreja, eu sirvo, eu dou o dízimo. Por que comigo? E por que aquele vizinho picareta que passa todo mundo para trás está prosperando, indo bem, viajando, trocando de carro? Então, no fundo, e é por isso que nós temos que pregar todos os domingos sobre a graça de Deus e pregar todos os dias o Evangelho de Jesus Cristo ao nosso próprio coração. Porque a nossa mente, o nosso espírito são meritocráticos. Quando acontece alguma coisa boa, a gente fala, nossa, Deus tem sido tão bom comigo. Ué, se tivesse acontecendo coisa ruim, ele não estava sendo bom? Deus tem me abençoado tanto. Tá, mas se aquilo que você espera que aconteça não acontece, então quer dizer que Deus não está te abençoando? A presença dele por si só não é a bênção maior que você necessita? Então percebe como são expressões sutis
que de fato revelam o nosso coração. Nossa, não sei o que eu fiz, não sei o que eu... Não é isso? Joguei pedra na cruz. Entendeu? O que eu fiz para Deus? Às vezes, de modo muito sincero. Por exemplo, no meio de uma dor, ninguém é robô, a pessoa ela pode ser levada a falar algumas coisas insensatas, mas que são sinceras. O problema é quando a gente estabelece isso como dinâmica de vida. Então, nós temos que ser lavados pela palavra todos os dias, porque a nossa mente, ela nos trai a partir dessa lógica retributiva com Deus, né? Sim. Posso fazer uma pergunta? Por favor, com certeza. A gente tá aqui pra isso, né, cara? Assim, Não é uma entrevista, É, é uma exatamente. conversa, tá de boa. porque a ideia de que, assim, quando a situação tá ruim, quando tá treta a coisa, eu vejo que é um pouco mais fácil a gente perceber alguns movimentos. Tá, tem isso também. Eu sei pra onde você vai, tá. E no momento quando tá tudo aparentemente bem, que nem como o jovem rico, né? Pô, Isso. tá tudo aparentemente bem, tá tudo no seu lugar, Sim. tá tudo como deveria estar, mas, assim, ao olhar de Jesus, Jesus mata na hora e fala, assim, parece que tá tudo bem, mas não tá. É isso. E aí, como que a gente percebe? Honestamente, eu acho que a gente não percebe. Eu acho que é por isso que a relação com Deus, através da comunidade, é uma salvaguarda para a nossa jornada espiritual. Ninguém percebe que está soberbo. Ninguém percebe que é ganancioso. Ninguém percebe que está com pavio mais curto do que o normal. Então há coisas que para nós nos são ocultas e que só serão percebidas por outras pessoas. No caso do jovem rico é o próprio Cristo, né? Então acho que vale a pena a gente entrar aqui. História conhecidíssima. Eu até brinquei, né, quando eu trouxe a palavra, que era um rapaz que qualquer pastor queria ter como membro de igreja. Pô, é um cara bom, gente. A gente assim malha o jovem rico, mas é um cara bom. Um cara ético, um cara casto. Um cara que, assim, a gente não sabe se era casado ou não. Se ele fosse casado, então ele era fiel à mulher, porque ele obedecia aos mandamentos. Não foi isso que ele disse? Fala, foi hipócrita de dizer que obedece os mandamentos. Não, naquilo que era a consciência dele, ele estava tentando seguir a Deus. Ele não estava roubando ninguém, ele não estava passando ninguém para trás, ele não estava difamando. Então, nesses imperativos relacionais da fé que remetem ao decálogo, mosaico, os 10 mandamentos, estava tudo certo. O cara não estava fazendo mal para ninguém. Inclusive, mesmo estando com tudo ajustado, ele chega para Jesus com a percepção de que alguma coisinha está faltando. E é aquela coisa que a gente brinca, né? Quando às vezes a gente pensa, talvez você está ouvindo, né, assistindo, ouvindo esse podcast, e aí você pensa, nossa, eu tenho um amigo, eu tenho um familiar, eu tenho um patrão, eu tenho um funcionário, eu tenho um pai, uma mãe, sei lá. Você conhece alguém que é uma pessoa tão boa, tão boa, tão boa, tão boa, que você fala assim, nossa, só falta Jesus. Sim. Então, assim, se só falta Jesus, falta tudo. Que ninguém vai para o céu por ser bom. Que era, inclusive, a percepção do jovem rico. O que de bom farei para poder dar a vida eterna? E aí Jesus joga um balde de água fria que parece, inclusive, uma insensibilidade pastoral. Não, e que pastor também faria Não isso? é? Cara, se tá tudo Hoje. bem, cara, não vou. Não vai vou- que eu firo o cara. Pô, não vou atrapalhar. Fala, não, ó, você tá num caminho legal. Né? Você tá tocando no louvor, você é dizimista, né? Sou dizimista, pastor. Não, então, ó, você tá dando dízimo. Você convida as pessoas para vir para a igreja, né? Convida as pessoas para vir para a igreja. Vai no pequeno grupo, tá engajado, fica falando mal dos outros? Não, não fico, pastor. Então, meu irmão, não, pelo amor de Deus, daí é o diabo entrando na tua cabeça. Não, dependendo do pastor, ainda faria assim, porque não quer perder o membro. Não, isso daí é condenação que Satanás está trazendo para você. Jesus olha para o cara e fala, você não entendeu nada. Percepção. Você não entendeu nada. O que de bom eu posso fazer para herdar a vida eterna? A resposta é nada. Teu dinheiro não compra a salvação. Tua conduta moral não manipula Deus. Ele não fala isso literalmente, mas está implícito. E aí o que acontece? Os discípulos ficam chocados. Porque se é difícil para um rico entrar no reino dos céus, se é mais fácil um camelo passar pelo fundo de uma agulha do que o rico entrar no reino de Deus, Jesus fala isso, os discípulos olham e falam, ué, mas quem que pode ser salvo então? Porque lembre-se, na lógica do Antigo Testamento,
a bênção, a vida harmoniosa, era um sinal de validação daquele que tinha uma conduta adequada diante de Deus. E não que isso não tenha a sua verdade, mas é muito mais complexo que isso. Jó está aí para provar que é possível fazer tudo certo e ainda assim lidar com o caos. Então os discípulos olham e falam, não, mas ele é um cara bom. Ele é um cara que chegou diante de Jesus achando assim, pô, 95% da vida está resolvida. Jesus ia ajudar nos outros 5%, o cara ia ser perfeito. Que, aliás, é a expressão que Jesus usa, de propósito. Se você quiser ser perfeito, ou seja, completo, pega toda a tua grana, vende, doa para os pobres e aí me segue. Então, olha que interessante. Jesus podia falar, ó, se você quiser ser perfeito mesmo, eu vou te dar o melhor investimento. Você vai investir no meu ministério. E não estaria errado. Não estaria errado. Porque você tem um investimento bom ali, fisicamente falando, corporeamente falando, em Jesus. E Judas ficou bem decepcionado nesse momento. Judas, pô, já estava contando ali, fala, rapaz, vai ter a parte do ministério de Jesus e vai ter a parte que eu vou jogar assim de canto. Mas Jesus fala, não, eu nem quero o seu dinheiro, porque se você me der o dinheiro, você vai achar que você comprou a sua entrada no meu clube. Caramba. E você vai achar que a vontade de Deus na minha vida está sendo feita porque você patrocinou. Então, eu não quero, porque esse dinheiro está te matando. Então, você vai se livrar dele. E quando você se livrar dele, você se livra do peso. Quando você se livrar do peso, aí você pode me seguir de um jeito adequado. E aí, como é que termina a história? Ele foi embora triste porque muitas eram as suas riquezas. Então, assim, história fabulosa, com múltiplas. A gente pode conversar algumas aqui. Algumas já citamos, mas com múltiplas aplicabilidades na nossa vida. Quando o assunto é dinheiro, e se me permitem já quase que entrar num outro tópico, uma curiosidade aqui para vocês e para quem nos ouve. Eu lembro as primeiras vezes que eu toquei em assunto de dinheiro em igreja, na Calvary Campo. Caramba, eu tava super nervoso, o que vão pensar, porque falar de dinheiro dentro da igreja, pastor jovem, fazer série de dinheiro então, primeira série que eu fiz sobre recursos, sobre, entendeu? Será que alguém vai vir? Olha que interessante, o mundo mudou. Antes as pessoas ficavam meio reticentes em ouvir sobre dinheiro dentro da igreja, agora elas querem. Agora elas querem. Eu só temo que não seja pelas motivações erradas. Porque hoje, e também pelo advento das redes sociais, e obviamente porque isso é comum na nossa vida, ninguém vive de vento, as pessoas estão o tempo todo falando sobre salário, sobre carreira, sobre propósito, sobre trabalho, sobre investimento, sobre promoção, sobre bolsa, sobre CDI, sobre o que é o maior escândalo que tem, Banco Master. Então, é um assunto recorrente, não é mais tabu. Razão pela qual eu creio que igrejas saudáveis e bíblicas precisam abordar mais esse tema. Porque se é um tema comum à vida de todos nós, nós temos duas vertentes, duas escolhas. Ou a gente permite que o mundo e a cultura discipule o povo de Deus sobre como enxergar o dinheiro, ou a gente traz uma sabedoria bíblica sobre o que de fato é a vontade de Deus nesse assunto tão sensível, tão complexo, tão amplo e tão importante na vida de todos nós. Sim. Caramba. Diego, durante todos esses 3 capítulos da série, a gente percebeu sempre essa questão de uma coisa boa a qual transformamos em um ídolo. Na tua opinião, como que a gente consegue identificar quando aquilo se torna um ídolo, seja trabalho, seja família, seja o próprio dinheiro? De modo bem simples, tudo aquilo que te causa profundo pavor se você perder, provavelmente eis aí o seu ídolo. Não posso viver sem reticências, eis o seu ídolo. Não, pastor, não é que eu idolatro o meu trabalho, não é que eu idolatro minha empresa, mas você tem que entender que assim, é minha fonte de renda, é meu sustento, é a provisão para minha família. Eu entendo tudo isso. E o que isso quer dizer? Não, quer dizer que se, meu Deus do céu, se minha empresa um dia quebra, eu não sei o que eu faço da minha vida. Eis o seu ídolo.
Pastor, eu tenho um casamento maravilhoso. Que bênção. Mas, pastor, se eu pensar na possibilidade de um dia... Olha, o maior medo da minha vida é meu casamento um dia não dar certo. O maior medo é uma tragédia na minha relação conjugal. Ou, pastor, o maior medo é que algo aconteça com os meus filhos. Eu sou pai. Óbvio que humanamente falando a gente pensa, meu Deus, protege meu casamento, protege meus filhos. Mas percebe, aquilo que é a sua razão de vida, sem a qual você perderia o sentido de continuar vivendo e a alegria de viver, eis aí, ao menos, o seu ídolo em potencial. Não, pastor, eu não sou ganancioso, não. Eu trabalho muito, mas é porque assim, é que eu estou plantando para colher lá na frente. Não, eu sei, pastor, eu passo bastante tempo fora de casa, minha esposa tem falado isso, às vezes eu perco algumas atividades dos meus filhos, mas assim, é por eles, é pelo futuro deles. Não, pastor, eu não amo dinheiro, eu não sou ganancioso, eu não sou avarento. É que as pessoas são oportunistas, então a gente tem que saber com quem que a gente lida, porque se a gente também for ajudar todo mundo, pastor, aí a gente se arrebenta. Então, tá vendo? Não são frases essencialmente equivocadas, mas elas começam a denunciar onde está o teu coração. Se o trabalho, se a família ou se o dinheiro é teu ídolo, é muito simples. Se a chance de perdê-los, de não mantê-los, de algum revés acontecer, te causa profundo desespero, tua resposta está aí. Eu acho que essa é uma grande. É uma falta de percepção de que tudo que a gente tem é para a glória de Deus. Sim, Né? sim. Mas é bem isso, né? Que nessa direção que você está É. indo, né? Da ideia de que. Porque se a gente acha que é para nossa glória, quando aquilo acaba, a nossa vida acaba. Sim. Né? Eu fiz algumas perguntas, né, para reflexão, especificamente em se tratando de dinheiro. Olha só, quem não acompanha, não assistiu. Você acha que nunca tem o suficiente? Não aprendeu a estar contente tendo muito ou tendo pouco? Você acha que o dinheiro lhe confere importância e validação pessoal? Você trata pessoas de modo diferente dependendo da sua posição socioeconômica? Ah, não trato não. É mesmo? Como é que você trata o garçom do mesmo jeito que você trata o CEO? Você trata o frentista do posto como um igual ou como um subalterno? Você se comporta da mesma maneira com diferentes pessoas, a depender do status socioeconômico que ele tem? Então, são perguntas importantes. Ou o oposto. Você inveja ou despreza quem possui mais dinheiro do que você? Doar é algo extremamente difícil e doloroso para você? Não, eu não sou avarento não, pastor. É mesmo? Você tem grana? Tenho. O quanto do recurso que Deus te deu, e que é dele, e que está só sob os seus cuidados, o quanto disso você usa para viabilizar, emancipar outras realidades, outras vidas, outras pessoas, outras instituições. Você é capaz de cometer ilícitos para obtê-lo, mantê-lo ou não perdê-lo? Quer ver algo besta? Que eu brinco às vezes com amigos. Eu não sei como é que chama isso, mas a gente brinca, eu chamo de Skypeta. Vocês sabem do que eu tô falando? Sim, Não? sim. Nossa, comprei uma caixinha, sei lá como é que é o nome daquilo, eu não sei mesmo. Comprei uma caixinha que tem, sei lá, 700 canais. Falei, nossa, quem que é esse filantropo que criou essa solução maravilhosa que passa todos os canais do mundo de graça, assim? Não, de graça. Às vezes a gente só tem que trocar lá, decodificar porque cai, imagina. Nossa, Uau. rapaz, mas quem que é esse Robin Hood? Eu já ouvi Me a poupe. justificativas. Não, mas é que nem água da chuva. Tipo assim, tá na atmosfera. É Não, só você tá você zoando. captar. Não, tô brincando, sério. É só A captar. pessoa tava brincando, claro. Imagina, não sabe. mas pensa, tipo assim, essa lógica. Não, mas beleza, tá ali, é só usar. Não, então tá vendo? Eu tô dando um exemplo assim super simples. Mas quem não é fiel no pouco não vai ser no muito. Não vai. Ah, mas sei lá se tem ainda hoje. Sky, na minha época era DirecTV, não sei. Ah, é muito caro. Beleza, não tenha. É. Luxo custa caro mesmo. Exatamente. Assiste Globo, Band, fica lá, ó, no controle. Ah, mas eu quero ter acesso. Não, você quer ter acesso, você tem que pagar. São nas pequenas coisas que às vezes... Ah, mas isso não quer dizer que eu idolatro o mamão. Quer dizer sim.
Quer dizer sim. Quer dizer tanto isso que se você não o idolatrasse, você não cometeria pecado. Uhum. E às vezes, não sei se isso é crime, mas Uhum. ilícito, apenas para economizar alguma coisa. Sim. Apenas para levar uma vantagem. E volta um pouco na questão do contentamento, né? É você se Claro. contentar com aquilo que você tem, né? E a gente acha que às vezes quando a gente fala sobre esses sermões, né, família, trabalho, dinheiro, a gente acha que talvez alguém pode ouvir o sermão e falar, não, mas tô de boa com Tô isso. de boa. Todo mundo pensa que Mas tá de boa. e a gente pensa que é apenas coisas grandes, né, que Não é. quando a gente é pego, mas e nas pequenas concessões, nas pequenas coisas, aí que jaz o grande perigo, né? Exato, porque a gente percebe o ilícito, o grande escândalo financeiro nos corredores de Brasília. Os políticos não são uma abstração da sociedade. Não. Uhum. São pessoas que chegaram lá e que saíram do meio de nós. É. Então a pergunta é: o sujeito que se permite alguns pequenos atos na sua vida comum, diante de grandes oportunidades em Brasília, ele diria não? Exatamente. Eu não acho que é tão difícil. Acho que não precisa de uma genialidade reflexiva para saber a resposta. Entendeu? Mas, enfim. Mas é isso, o pecado cega. Não é isso que Paulo vai dizer para os coríntios? Que o Deus dessa era, embora ele está falando dos ímpios, o Deus dessa era cegou o entendimento dos incrédulos para que eles não pudessem ver. Tem gente que não enxerga. Tem gente que não enxerga as suas idolatrias. Eu conheço pessoas que se consideram extremamente generosas e são algumas das pessoas mais avarentas que eu já vi na vida. Mas elas acreditam que elas são generosas. Uhum. É loucura. Sim. Porque o pecado cega. Aliás, eu não citei isso, mas o Tim Keller, eu gosto quando ele diz que o pecado da cobiça e da avareza Uhum. é um pecado da visão. Uhum. Por quê? Porque de fato ele torna míope a maneira como você enxerga todas as coisas. Eu continuo com essa constatação. Eu nunca, em todos os anos do meu ministério, fiz um aconselhamento sequer. Um. E eu não sei quantos milhares de aconselhamentos eu já fiz. Eu nunca vi alguém chegar para mim e falar: pastor, eu preciso de ajuda. É mesmo, irmão? É mesmo, irmã? Por quê? As pessoas trazem os mais diferentes dilemas. Mas eu nunca vi alguém falando: eu preciso de ajuda porque eu descobri que eu sou uma pessoa extremamente avarenta. Eu tô para ver isso ainda. Uhum. Eu preciso de ajuda, pastor, porque o dinheiro na minha vida é um ídolo e eu amo mais o dinheiro do que eu amo o Senhor Jesus. Como é que eu destrono esse ídolo? Eu não tive esse aconselhamento ainda. Porque é um pecado que deturpa a visão sobre si, sobre Deus, sobre o outro, sobre as coisas. Caramba, Vocês já aconselharam alguém assim? nunca. Não, nem vai aconselhar. E aí, assim, talvez uma. E isso não é questão de pobre nem rico não, viu? Uhum. Não tem classe social. Cobiça, ganância e avareza não tem classe social. Tem rico generoso, tem pobre avarento. Assim como tem rico avarento e tem pobre generoso. Sim. Então a questão não é o quanto nós temos, mas como nós lidamos com aquilo que temos. E aí a solução disso, Diego? Assim, porque tem pessoas que podem ver isso na própria vida deles e eles assim, dificilmente. Talvez alguém perceba e nunca externalize, Sim. ou ela veja em si mesma, ou ela veja Ou em não acha que é algo tão ruim assim. não, mas isso dá pra lidando, dá pra ir lidando. Ou ela vê em alguém próximo dela. Sim. Como que você. Ah, não, ver alguém próximo sempre é fácil. Exatamente, mas é que às vezes, sei lá, talvez essa pessoa próxima é muito próxima, sei Tá, lá, pode ser um ou é cônjuge, pode ser, pode que ser. ela quer, o que eu faço pra ajudar essa pessoa, né? Pronto, então assim, Qual que é a solução? eu acho que relacionalmente é o caminho da humildade. É ter uma ou algumas pessoas que tenham autoridade de Deus na minha vida para ter conversas difíceis comigo. Pode ser o seu pastor? Pode ser o seu pastor, mas pode ser um amigo, pode ser um cônjuge, pode ser um filho, pode ser um pai, pode ser uma mãe. Então, se você não admite jamais ser confrontado, o problema do seu coração é maior do que você imagina. E aí não é sobre dinheiro, é sobre trabalho, sobre família, é sobre ego. Isso é outra coisa que mudou. Eu tenho visto a mudança na dinâmica dos gabinetes pastorais de quando eu comecei para cá.
Antes a gente confrontava com o pecado, a pessoa chorava e se arrependia. Hoje, você nem começou a expor a realidade que está explícita e a pessoa já começa a dar desculpa. Uhum. E a pessoa não chama mais pecado de pecado, ela chama de luta, de dificuldade, de trauma. Ela patologiza pecados. Então o cara tem uma compulsão na área sexual. E ele não fala, eu sou um adúltero. Ele fala, eu devo ter algum problema. Teu problema se chama pecado. Uhum. Teu problema é a incapacidade de se arrepender. O problema tá claro. Mas tem que ver, pastor, porque tal. Eu não estou desqualificando que existam questões, às vezes, multifatoriais, patológicas, que demandam terapia. Isso é outra conversa. É outro saber, outra realidade, por vezes absolutamente necessária. Mas eu não sou um terapeuta, eu sou um pastor. Então, a minha condução não pode ser pautada apenas na terapêutica. E aí, Guilherme, você que é pastor e psicólogo me entende muito bem. O que eu quero dizer com apenas na terapêutica? Eu não posso ter como objetivo final fazer com que a pessoa saia de um gabinete apenas sentindo-se bem, inclusive com o seu pecado. Uhum. Às vezes, um atendimento pastoral, um aconselhamento pastoral bem-sucedido faz exatamente com que a pessoa saia se sentindo mal. Isso. Por si mesmo? Não, mas por ter se dado conta de coisas que, quem sabe, ela não tinha essa noção anteriormente. Sim. Mas, então, hoje a gente começa a falar e a pessoa fica aborrecida, Uhum. a pessoa sai da igreja, Uhum. a pessoa volta 2 semanas depois, 3 semanas depois, 1 semana ou 1 mês depois com a cara lavada, dizendo, eu estava orando e Deus tem nos conduzido. Conduzido ao quê? Eu queria entender que Deus é esse que manda todo mundo sair da igreja no primeiro problema. Uhum. E eu queria entender como que as pessoas ouvem Deus. Deus falando, olha, minha solução para você não é resolver os seus dilemas e pecados. Minha solução para você é você continuar um atribulado em outro lugar. Uhum. E isso não é só gente que sai da nossa para ir para outras, é gente que sai da outras para vir para a nossa. Os fluxos são contínuos. Pois bem, Sim. o que eu estou tentando dizer é, então existe essa dinâmica de encontrar pessoas que tenham autoridade na sua vida. Essa é uma das formas de tentar redimir essa realidade. E obviamente, a maior forma, né? Primeiro é milagre, mas a maior forma, porque é a condução do Espírito Santo, é olhar para Jesus Cristo. Uhum. Porque Jesus Cristo é aquele que de fato entendeu que o esvaziamento é glória. Ele entendeu que há coisas que precisam ser abandonadas para que então elas possam ser desfrutadas. Então Filipenses 2 vai dizer que Deus, né, em Jesus Cristo, se esvaziou. Né, toda a sua glória, poder, majestade. Ele esvaziou-se de si mesmo, tornando-se homem. Sendo homem, foi obediente até a morte e morte de cruz. Por isso, Deus o exaltou e lhe deu um nome que está sobre todo nome. Toda língua confessa, todo joelho se dobra. Então, Filipenses 2 vai falar sobre isso. Então, de novo, comunidade, vida com Deus, porque nós ouvimos a palavra e aí a palavra tem o poder pelo Espírito Santo de nos confrontar, de nos consolar, de nos aliviar, de nos alertar. Sim. E aí você está ao redor de pessoas que talvez você chegue e fala, ô Guilherme, cara, eu estava pensando na palavra desse domingo e eu creio que Deus falou comigo isso, isso e isso. E aí você como meu irmão, como meu amigo em Cristo, fala, Diego, cara, que bom que você falou isso, porque eu estava percebendo algumas coisas e eu não sabia como dizer. Mas já que você está comentando, você me dá liberdade de colaborar com essa reflexão. Claro, olha, eu tenho visto tal coisa, tal coisa, tal coisa. Caramba, então eu não sabia. Agora eu sei. Pela palavra, pelo Espírito Santo, pela comunidade. Como uma comunidade bíblica é essencial, né? É nesse fundamental, processo. é fundamental. Você- Ninguém vai chegar no céu sozinho. A salvação é individual, é verdade, mas ela não é individualista.
A jornada da salvação é um povo, é uma comunidade, é gente de toda raça, tribo, língua e nação habitando a Nova Jerusalém por toda a eternidade. Então, eu costumo brincar, né, que quem tem dificuldade com o povo de Deus aqui vai ter muita dificuldade com a eternidade. Exato. Porque se você não dá conta de conviver 1h30 no domingo, irmão, eternidade parece-me muito tempo. É muita coisa. Mas, irmãos, acho que é isso. Que bom podermos conversar, aprofundar um pouco mais sobre esses assuntos. Meu desejo, a minha oração é para que nós cada dia mais não busquemos ser generosos, mas por entender que somos alvos do amor de um Deus generoso, que não Sim. nos deixa faltar o que vestir, o que comer, que nós possamos entender que tudo que Ele tem nos dado é para o louvor e para a glória dele. Eu acho que a partir disso conseguiremos viver e glorificá-lo o tempo todo, assim. Acho que isso é a minha reflexão final. Gui, o que você tem a dizer, meu irmão? Cara, concordo com o que você disse. Obrigado. E é isso, né? Também, só para falar que eu acho que não é. A gente precisa se arrepender dos nossos caminhos, né? Como a gente vive, né? Porque eu entendo que nosso erro não é apenas também só uma questão de percepção, né? De falta de percepção, porque mas eu vejo que essencialmente é uma questão de rebelião, né? Nosso coração deseja constantemente se rebelar contra Deus. Nem sempre você sabe, mas às vezes você sabe e finge não saber. Então nosso coração deseja ir contra Deus, né? Deseja ir num caminho que desagrada a Deus. Esse é o nosso coração, né? Então a gente precisa desesperadamente desse agir de Deus em nós, nos confrontando, nos guiando e falando, filho, volta, perceba que você está errado e se submeta a mim, né? E como é desafiador, né? Amém. É verdade. O meu encorajamento final seria, tal como nós comentamos até no domingo, eu acho que uma reflexão como essa, que na verdade tem muito a dizer, muito. A gente não tocou nem na superfície praticamente, mas assunto do dinheiro tem várias aplicabilidades nas nossas vidas. Mas eu acho que 3 grupos distintos podem assistir um podcast como esse, no que diz respeito à temática do dinheiro no momento de vida. Primeiro, talvez você está ouvindo, está assistindo e você fala, caramba, tá bom, eu queria tanto desfrutar mais dessas realidades, de uma prosperidade financeira, mas eu estou sempre tão apertado e eu estou num momento difícil. Meu conselho para você seria confie em Deus, porque é Ele que supre a todos os seus filhos, a todas as suas filhas. Assim como nem todo momento bom dura para sempre, infelizmente, nem todo momento difícil também dura para sempre, felizmente. Então, se você nesse assunto do dinheiro está passando por uma situação difícil, peça sabedoria a Deus, trabalhe duro, continue fazendo o que você está fazendo aí no seu emprego. Talvez seja um momento de mudar, talvez seja um momento de transição de carreira, talvez seja um momento de... parece pouco espiritual, mas reavalie tudo aquilo que é sua vida, faça planilhas. Não sei se você tem esse hábito, faça planilha. Então, veja se é o caso de gastar menos, veja se é o caso de ter uma renda extra. Às vezes a gente diminui essas realidades. Sabedoria, né? É sabedoria prática, mas confie em Deus acima de tudo. Outro grupo é um grupo que, poxa, não estou apertado, não estou com dificuldade, estou estabilizado. Talvez não tenha tudo quanto gostaria, mas estou estabilizado. Que bom. Se pergunte como Deus quer usar a sua vida nesse momento, seja grato por aquilo que você tem. Talvez algumas coisas que você experimenta são coisas que você há 10 anos apenas sonhou, né? Então Deus permite vivenciarmos algumas coisas que nós às vezes nem imaginávamos ou imaginávamos de longe. E tem um terceiro grupo, que obviamente é um grupo onde dinheiro definitivamente não é um problema. Existem cristãos pobres, existem cristãos classe média, existem cristãos ricos, e está tudo certo. Deus concedeu a algumas pessoas a capacidade de gerar riqueza, isso é dom. E para você eu diria, primeiro, não se sinta culpado por isso.
Dinheiro não é ruim, não é pecaminoso, depende da maneira como você se relaciona com ele, então não carregue isso como culpa. Carregue com um senso de privilégio e gratidão, seja grato a Deus, mas também seja responsável e generoso. Porque se Deus não te deu apenas o pão de cada dia, mas deu pão em abundância, não é para esse pão embolorar. Certamente Deus quer usar a sua vida para abençoar outras pessoas, para fazer avançar o reino. Você está assistindo e talvez você nem é daqui, nem é da cidade, nem é do estado, às vezes nem é do país. Se pergunte como você pode ser bênção na vida de outras pessoas, de outras organizações, na vida da sua igreja local, se você faz parte. Como é que você pode usar esses recursos que Deus colocou sob os seus cuidados para generosamente potencializar realidades e fazer avançar o reino de Deus? Então, de alguma maneira, todos nós nos relacionamos com essa temática e aí precisamos de sabedoria em como navegar, né, sobre esse tema e sobre essa realidade que é tão comum a todos nós, Sim. que é o tema do dinheiro, que diz respeito a sonhos, metas, objetivos, dificuldades às vezes, enfim, que Deus conceda sabedoria a todos nós. Amém. 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 Muito obrigado, meus irmãos. Muito obrigado, Gui, Diego, Cosme, aí na técnica. Muito obrigado você também que nos acompanha todas as terças às 18 horas. Estamos aqui com um novo vídeo, com uma nova conversa, sempre ecoando aquilo que Deus tem falado aos nossos corações. Que Deus te abençoe e tenha uma ótima semana. Amém. Amém.